Olá, vamos para o comentário de algumas questões da banca Sesgran Rio na prova de Banrisul 2023. Primeira questão. O texto pode ser dividido em duas grandes partes. A primeira parte apresenta-se a definição do conceito de ética. Ora, ao ler o texto, você agora deve ler o texto, então pegou a prova, a primeira questão é esta, texto pode ser dividido, você agora lê o texto e percebe que os parágrafos de 1 a 4, eles trazem definição de ética. A partir daí, que a questão chama de segunda parte, o que é que nós temos? A partir daí começa muitos exemplos, isso já lhe dá a dica de qual vai ser a resposta para a questão. Então, apresenta-se a definição de ética e na segunda parte apresentam-se consequências. Não há consequências colocadas. Não lhe garanto que esses muitos exemplos tragam a resposta da questão. Aí você precisa ler o texto todo, claro. Mas você vai perceber que não há consequências. Sim, há exemplos de ações, é verdade. Não há explicações, nem penalizações, muito menos situações concretas em que o conceito de ética e moral se aplicam no processo de seleção de pessoal. Tá? Então, que há, na verdade, começam daí os exemplos, a questão do código de ética e assim sucessivamente, tá? Questão de número 2. Um trecho do texto que apresenta uma definição de ética. Bom, uma estrutura de definição a gente tem clara, não é? Ética consiste em, tá? Então você vê, ao nascer o homem já se defronta com um conjunto de regras, normas e valores aceitos em um grupo social. Não é definição. Olha quem vem aqui, ó. Ética é o conjunto de princípios e disposições cujo objetivo é balizar as ações humanas. E isso a gente já vê colocado na letra B. As empresas precisam desenvolver. Depois, muitos exemplos de exemplificação, duas vezes, né, de máxima importância que seu conteúdo seja refletido. Isso já é uma reflexão do texto. Mas definição a gente procura. Ética consiste em coisas desse tipo, que são estruturas de definição. Questão de número 3. De acordo com o texto, apoiar projetos de educação voltados para o desenvolvimento pessoal e profissional de jovens carentes de comunidades vizinhas pode fazer parte do código de ética de uma empresa por ser um exemplo de ação de... Ora, ele diz, o código também pode desenvolver situações de relacionamento com clientes, fornecedores, acionistas, investidores, comunidade vizinha, concorrentes e mídia. O código pode estabelecer ações de responsabilidade social. Aqui está a sua resposta para a questão que está na letra E. Dirigidas ao desenvolvimento social de comunidades vizinhas. É o que ele vai dizer lá no item, não é isso? Bem como apoio a projetos de educação voltados ao crescimento pessoal e profissional de jovens carentes. Então, quando ele traz a história de jovens carentes, isso está estabelecido como um projeto de responsabilidade, como uma ação, melhor dizendo, de responsabilidade social. Isso responde à questão de número 3. Questão de número 4. Aí nós precisamos voltar algumas vezes ao texto, tá? Como nas anteriores. Às vezes, a primeira leitura do texto já faz você responder a algumas questões. Noutras, é preciso resgatar o texto. Antes de afirmar que a ética vem sendo vista como uma espécie de requisito para a sobrevivência das empresas no mundo moderno, isso está no parágrafo 4, o texto desenvolve a ideia de que, vamos lá? Então, o 4 está dito na questão. Eu trouxe para você o 1, o 2 e o 3. Antes de afirmar isso, no parágrafo 4, o que, é que ele afirma nos parágrafos 1, 2 e 3? Ele vem com as definições, não é isso? Primeiro, ele traz a questão de desde a infância estamos sujeitos a regras e a normas, e aí, isso já, ao nascer, essas normas já existem, isso é um conjunto de regras e valores, e a isso ele vai chamar de ética. Não é isso? A criação de um comitê de ética destina-se a valorizar e alertar os funcionários, isso está depois, não antes.
Antes de afirmar que é uma espécie de requisito, no quarto parágrafo, ele traz as definições, não se esqueça. Então, vejam, a interação com clientes é depois. A ética não é um conjunto de verdades fixas e imutáveis, tá? Olha aqui, ó. Mas não é um conjunto de verdades fixas e imutáveis. Mas se move, a ética se move historicamente, se amplia e se adensa. Isso é o que está dito antes dos anteriores. O código de ética também vem depois e os funcionários revelam atendimento ao código também depois. Então, tudo que está relacionado às empresas e ao código de ética está dito depois, a partir do parágrafo 4. Ele quer o que vem antes de que afirma no parágrafo 4, tá? Antes do que ele afirma no parágrafo 4. O texto afirma no segundo parágrafo, e qual é o segundo parágrafo? Está aqui, que os princípios e disposições éticos têm como objetivo balizar as ações humanas. Ética é um conjunto de princípios e disposições cujo é um pronome relativo, retoma o antecedente dando posse, cujo objetivo, dando posse, certo? Então, o objetivo dos princípios e disposições é balizar as ações humanas. Tudo bem. O verbo destacado, balizar, tem o sentido de, vamos lá, balizar, dar parâmetros, né? Balizar, estabelecer uma baliza, estabelecer um parâmetro. Então, a gente está com a letra C, estabelecer parâmetros. Na letra C, nossa resposta para esta questão, tá? O trecho, a ética se move historicamente, se amplia e se adensa, parágrafo 2, exerce em relação ao período anterior. Vamos lá. Este é o parágrafo, eu destaquei o trecho, e nós temos de olhar o trecho em destaque em relação ao trecho anterior, mas ela não é um conjunto de verdades fixas e imutáveis. Então, qual é a função discursiva, ou seja, qual é o papel no texto, qual a intenção do autor no texto ao escrever o que eu destaquei em amarelo em relação ao que está em verde? Porque o que está em verde se opõe ao que está dito antes, não é? A presença desse mas, que é uma conjunção adversativa, traz uma oposição em relação ao que está dito antes. Então, veja, ela pode e deve ser incorporada pelos indivíduos sob a forma de uma atitude diante da vida cotidiana, mas, ou seja, em oposição a isso, ela não é, a ética, não é um conjunto de verdades fixas, imutáveis. Agora ele traz o quê? A ética se move historicamente se amplia e se adensa. Ou seja, o mas opõe ao que eu disse antes, e o que está em amarelo explica o que é não ser um conjunto de verdades fixas e imutáveis. Então, o que há, qual é a função discursiva do trecho, o que há no trecho em amarelo, que é o trecho exigido pela questão, é uma explicação em relação ao que está dito anteriormente. Se fosse o trecho que eu destaquei em verde, seria uma contradição, tá? Então, cuidado aqui para não se atrapalhar. O que eu destaquei em amarelo, que foi o que a questão pediu, em relação ao anterior. O verde se opõe ao anterior ao verde, tá? Então, cuidado aqui, porque ele traz contradição na letra A. A contradição está no que eu destaquei em verde. E o que ele pede é o em amarelo, que é a explicação da contradição ou da oposição. A palavra destacada está empregada de acordo com as exigências da norma padrão em. Temos destacados particípios de verbo funcionando como adjetivos, muitas vezes. E aí, o que a gente vai ter de olhar? Concordância nominal, porque o particípio, seja ele um adjetivo ou o próprio particípio, ele concorda em gênero e em número, exceto quando ele faz tempo composto, tá? Quando ele está junto com o verbo ter ou o verbo haver, trabalhando um tempo composto, aí o particípio não faz nenhuma flexão. Mas aqui ele está com verbo ser, verbo ser, verbo ser,
De novo o verbo ser, porque devem ser. Locução verbal é o verbo ser. E mais uma vez o verbo ser. Então, ele está usado sempre com o verbo ser. Vamos lá. A ampliação das pesquisas e a disponibilidade dos funcionários do setor de financiamento. A ampliação feminino. A disponibilidade feminino. Soma de feminino mais feminino. Isso aqui tem que estar no feminino plural e não no masculino. São consideradas como elementos importantes para o crescimento das empresas. Então, a letra A foi embora. Letra B. A gestão satisfatória de empreendimentos, feminino. E a participação, feminino. Veja que a mesma estratégia da letra A. 2 femininos, feminino plural. Isso ele quer que você pense o seguinte: toda vez que eu somar 2, masculino, plural. Não, se eu somei 2, plural, gênero, gênero predominante. Estando diante de 2 femininos, ou seja, se eu somo feminino mais feminino, eu terei manutenção do gênero feminino plural. Só passo para masculino se houver 2 masculinos ou basta ter um masculino, que aí é a soma de 2 elementos, sendo um deles masculino. Se eu quero concordância com os 2 e não é uma concordância por proximidade, aí sim, masculino plural, tá? Então, para que haja masculino plural, tem de existir pelo menos um masculino, e aqui há 2 femininos. Então, tem que ser, de novo, a gestão e a participação são reconhecidas. Conquistas do primeiro semestre. E o aumento, agora eu tenho feminino, masculino, então aqui teremos de ter masculino plural. Tá? São apresentados, as conquistas e o aumento são apresentados. Por que eu não estou me preocupando com o restante da expressão? Porque eu procuro, já que essas expressões compõem o sujeito, eu procuro o núcleo do sujeito. Ó, política de crédito daquela instituição e relação entre os colegas encarregados devem ser avaliadas. Verdade agora, porque a política é feminino e a relação é feminino. Se eu somo 2 femininos, feminino plural. Núcleos do sujeito, já que ele está trabalhando em todos os exemplos com sujeito composto. O investimento realizado, masculino. E o lucro que alcançou, masculino, portanto, 2 masculinos, masculino plural. Então, soma de 2 elementos de gêneros diferentes. Se há gêneros diferentes, masculino, plural. Se há um mesmo gênero, o gênero dos elementos. Neste caso, 2 masculinos, masculino plural. No A, no B, 2 femininos, feminino plural, tá? O acento grave, indicativo de crase, está empregado de acordo com a norma padrão da língua portuguesa em. Bom, veja, observe logo alguns aspectos. E eu vou lhe lembrar este detalhe aqui. Ó. Use sempre o a sem crase. Diante de um artigo, que é um artigo indefinido. Diante de pronome pessoal, aqui há algumas exceções, que é o caso dos pronomes de tratamento senhora, senhorita e dona. Diante de masculino, não podemos usar crase, então use o a puro, hein? O a no singular diante de um plural, só posso ter a crase no plural se houver as. Em expressões com palavras repetidas, cara a cara, lado a lado, face a face, por exemplo, e diante de verbo. Tendo em mente esta tela, volte para a questão. Olha só. A custa é feminino, eu deixo aqui para analisar. Catalogar é verbo. Eu nem leio o resto, já está errado, né? Já foi a letra B. Há diversas, o A está no singular e diversas está no plural. Então, A no singular diante do plural, não posso ter crase. Toda a comunidade é feminina, aqui eu paro para olhar. Custa é feminino, eu também paro para olhar. Um olhar mais atento já marcaria a resposta. E aqui, de novo, eu tenho um feminino. Então, se o A está diante de um feminino, eu passo a observar. Se ele está diante de um desses elementos que eu citei anteriormente, diante de verbo, o A no singular diante de plural, diante de masculino, eu já vou eliminando. Então, eu eliminei 2, agora eu leio. A conclusão dos projetos durante o ano de 2020 foi realizada à custa de
À custa de é uma locução prepositiva. Como é que eu sei? Termina pela preposição de. E aí eu vou olhar para a palavra depois do a, que é custa. Custa é uma palavra feminina, então à custa de é uma locução prepositiva feminina, portanto tem crase. Como saber que não há crase na letra D e na letra E? Troque as palavras femininas por masculinas. Masculinas que caibam no contexto. Então vamos lá. O cumprimento daquilo que é esperado por toda a comunidade, por todo, vamos supor, o povo. Quando eu troco o feminino por masculino e não gero ao, gero apenas o, significa que esse a é um artigo. O toda não permitiria que você fizesse uso da preposição depois dele. Mas eu nem fui para esse mérito, eu fui para o mais simples, troque pelo masculino. A mesma coisa. A fim de alcançar a realização de seus sonhos. Troque direto por a fim de alcançar os sonhos. Então, se trocamos um feminino por um masculino e existe a diante do feminino, existirá um o diante do masculino. Para que exista o a craseado diante do feminino, é fundamental que exista ao, obviamente com os plurais, aos, porque aí teríamos as craseado diante do feminino, tá? No trecho, a conduta ética de seus integrantes, bem como os valores e convicções primários da organização, a expressão destacada veicula uma relação lógica, ou seja, qual é a ideia estabelecida pelo bem comum? Adição, não é? Bem como é a conduta ética dos integrantes e os valores e convicções primários da organização. Bem como é tal qual, lado a lado, neste momento, não é? Não só, mas também, ou seja, ideia de soma. Por que ele não botou o i? Porque ele já iria usar o i aqui, ele faz o bem como, para estabelecer que os dois estão colocados aí, adicionados na lógica estabelecida. O pronome oblíquo átono em destaque está colocado de acordo com a norma padrão em. Vejamos lá. Relembre agora casos de obrigatoriedade de próclise. Então, vamos lá. Vou pegar o meu marca-texto. Em verde, vamos destacar este para que. Na verdade, este que é um elemento de atração. Então, este que obriga próclise, visto que ele é uma expressão, uma locução para que é uma locução subordinativa final. As orações introduz uma oração subordinada. As orações subordinadas obrigam próclise. Então, pronome colocado de forma errada. Cuidado aqui com a nomenclatura. Colocar o pronome, aqui ele disse colocado. Ó. Eu falei emprego. Não, colocar o pronome virá em próclise, em ênclise ou em mesóclise. Empregar adequadamente o pronome, aí é usar o lhe, usar o o, coisas desse tipo. Então, o pronome está empregado corretamente. O pronome se cabe, mas ele está colocado em ênclise quando deveria vir em próclise. Então, emprego e colocação de pronomes, tá? Aqui é colocação. No último congresso de profissionais de educação, consideramos a discussão sobre a ética tão motivadora que decidimos que, olha quem está aqui, meu marca-texto em verde de novo, que e aqui tem uma pegadinha. No próximo ano, incluiremos lá. Não, incluiremos. Porque, como há essa expressão entre vírgulas, a atração não se perde. E este que continua exigindo o pronome em próclise. Então, incluiremos. Resposta da B errada. Chama atenção aqui para o seguinte: há uma partícula de atração. Depois dela, há uma expressão entre vírgulas. Esta atração não é interrompida, tá? Ela se mantém inalterada. Claro? De novo, vamos para o marca-texto verde, que olha quem está aqui, o que outra vez. Então, eu posso pensar, professora, que a palavra que é um atrator por excelência? Sim, porque quando ele não está sozinho, como conjunção, como pronome relativo, ele está dentro de uma locução
Conjuntiva, por exemplo, lá em cima o para que, agora desde que. Se implantou, então o pronome passa para frente do verbo, errada a letra C. Na sessão de abertura do simpósio destinado a discutir a importância das tecnologias de informação, o responsável pelo evento apresentou a programação, mas isso não, e agora vem o atrator mais comum, é o não. Aliás, temos dois aqui, ó. O isso também atrai. Se não houvesse o não, o isso atrairia da mesma forma, mas isso não nos deixou interessados. D errada, sobrou como resposta a letra E. Para promover o uso de novas tecnologias pelos funcionários que se dedicam à informática, precisamos, veja, a locução verbal inicia a oração. Então, aqui eu não posso botar o pronome, porque senão o pronome iniciaria a oração. E não se inicia frase ou oração com pronome oblíquo átono. Portanto, a colocação obrigatória na letra E é de ênclise. Então, na letra A, próclise por causa do que, fundamentalmente para que. Na letra B, o que outra vez. Na letra C, ele de novo. E na letra D, melhor dizendo, o não. Então, que em A, B e C, em locuções ou não, e na letra D, a palavra negativa obriga próclise. A letra E tem um verbo iniciando uma oração. Aí eu não posso usar a próclise, porque não se inicia oração nem frase com pronome oblíquo átono, tá? O emprego das vírgulas está plenamente de acordo com as exigências da norma padrão da língua portuguesa em. Vamos olhando vírgulas para observar se elas estão corretas ou não. Veja só, a capacidade do empresário de manter um bom relacionamento entre gerentes, funcionários, clientes e fornecedores dos produtos, vírgula certa, e agora ele erra porque eu terminei o sujeito, não é? Porque a capacidade é o núcleo, veja. A capacidade é. Então, esta vírgula seria aquela que faria, porque ela está errada, não é? Temos de retirar. A separação entre o sujeito e o verbo, e não se separa verbo de sujeito por vírgula. Portanto, nós temos de eliminar a letra A. Eliminemos a letra A, sigamos para a letra B. A preocupação com o comportamento dos funcionários deve ser constante para assegurar, tudo bem, essa vírgula é possível, esta é facultativa, vou botar dois traços, para assegurar que eles tenham seus direitos, agora está errada. Né? Então, circulei as erradas, sublinhei as certas, dois traços de sublinhado na facultativa. O gerente daquela organização admitiu que esta vírgula estará correta, não posso circular, não é? Esta vírgula estará correta desde que exista outra. Durante o período de maior contaminação da pandemia do coronavírus, aqui tem que inserir outra, para que o sublinhei esteja certo, e ela está correta, e ela tem de ser colocada, mas é preciso que façamos a inserção da outra vírgula, que é antes do precisou. Então, o gerente admitiu que precisou contratar. Quando? Durante o período de maior contaminação da pandemia do coronavírus. Resposta também não cabe na letra C. Letra D. Os administradores da empresa reconheceram a importância de realizarem com muito cuidado a inspeção em todos os espaços destinados ao atendimento dos clientes. Com muito cuidado é uma locução adverbial. Se você trouxer esta vírgula daqui, tem de inserir a outra cá, porque senão eu separo. Na letra A, separamos o sujeito do verbo. Na letra D, separamos não, foram eles que separaram, né? Separaram o sujeito do verbo. Na letra D, separaram o verbo do seu complemento. Então, reconheceram a importância de realizarem a inspeção. Então, com maior cuidado é a locução adverbial. Entre vírgulas, sim, mas é entre vírgulas. Então, para que exista a vírgula após cuidado, é fundamental que exista a vírgula após realizarem. É errada também. Sobrou a letra E.
Os empregados das instituições. Olha, abriu a vírgula certa, ó, considerando o seu compromisso com os cidadãos, fechou corretamente, não separou o sujeito do verbo. Os empregados procuram respeitar as leis estabelecidas para o bom comportamento no meio social em que vivem. Então, resposta na letra E, tá? No texto, o referente do termo ou expressão em destaque está corretamente explicitado entre colchetes no trecho do. Vamos lá, do A, do B, do C, do D ou do E. Parágrafo 1. Ao nascer, o homem já se defronta com um conjunto de regras, normas e valores aceitos em seu grupo social. De quem é o grupo social? Do homem. Então, não é do conjunto de regras. O grupo social é do homem. Letra A foi embora. Parágrafo 2. Ela pode e deve ser incorporada pelos indivíduos. Ora, com o mero item você não consegue resolver. Neste momento você precisa voltar ao texto. Quando você volta ao texto, o parágrafo está aí colocado ao lado. Veja, ela pode e deve ser incorporada. De quem é que nós estamos falando? Da ética, não é? Ela, a ética, pode e deve ser incorporada. Ele disse sociedade. É errada também a letra B. C continua com o segundo parágrafo. Para entendermos como isso acontece na história da humanidade, isso é o que no texto? De novo, você precisa do parágrafo. Ele diz que é conjunto de verdades fixas. Não, isso é o que eu disse anteriormente. Então, o que eu disse anteriormente? A ética se move historicamente, se amplia e se adensa. Para entendermos como isso, o que é isso? A ética se mover e se ampliar e se adensar acontece na história da humanidade, basta lembrarmos que um dia a escravidão foi considerada natural. Então, é errado também a letra C. O próximo é do parágrafo 5º. Na letra D, vou colocar o parágrafo 5º e o parágrafo 6º aqui para você, mas nas letras D e E você não precisa ir ao parágrafo, já que estamos diante de dois pronomes relativos e ele trouxe as duas orações. Um relativo, tanto o qual quanto os quais. Os relativos retomam o antecedente. Neste caso é um comitê de ética. Quando ele diz o qual, volta comitê de ética. Se ele dissesse a qual, seria apenas ética. Então, resposta certa na letra D. Quando eu venho de novo com os quais interage, ora, retoma o antecedente. Quem é o antecedente? Diferentes públicos. Um relativo não consegue sair daqui, desse espaço em que ele está, e buscar colaboradores aqui. Está muito longe, passa por um verbo, não passa. Ele não consegue ir tão adiante. Então, quem é o antecedente de um relativo, ou melhor, quem é um relativo retoma o antecedente. Eu ia dizer quem é o antecedente de um relativo, depende da oração, né? Quem é que o relativo retoma o antecedente? Não precisa ser um antecedente imediato, ou seja, a palavra imediato, como seria o caso de ética, que você percebe, ele não está retomando ética, porque ética é feminino. Se retomasse ética, seria a qual. Poderia acontecer isso? Sim, mas quando ele diz o qual se destina, ele quer o comitê de ética. Por isso a resposta está certa na letra D e errada na letra E, porque ele retoma diferentes públicos com os quais interage, tá? No texto, a circunstância apresentada pela palavra ou expressão em destaque está corretamente explicitada entre colchetes em. Em breve, não dá dúvida da ideia de tempo, né? Jamais, jamais não é intensidade. Pode ser tempo e pode ser negação. Jamais saberemos, aqui dá uma ideia de negação. Não saberemos, né? Em momento algum. Então, eu costumo dizer que o jamais ele é muito um tempo negado, tá? O bom relacionamento entre os participantes da instituição era esperado pelo gerente por ser tão intensidade satisfatório o ambiente de trabalho. Errada a letra C. O comportamento dos funcionários da empresa encarregados de orientar os candidatos à vaga de escriturário provavelmente, dúvida, é muito eficaz. Não é negação, é provavelmente. Negação é não, não é isso?
normalmente. O modo de agir dos empresários é responsável pela importância de sua instituição, uma vez que eles é que gerenciam efetivamente, com certeza, né? Certamente, aqui, com certeza, efetivamente, certamente, estabelecem ideia de afirmação. Logo, resposta na letra E. A palavra destacada atende às exigências da norma padrão da língua portuguesa em a maioria das regras de convivência de funcionários e gerentes deve. Quem é o sujeito? A maioria de regras entre funcionários e gerentes. Sujeito traz como núcleo uma expressão partitiva. Portanto, o verbo pode concordar com a expressão, como fez, não é isso? Ou concordar com a especificação. Devem ser também, poderia. A letra A está correta e essa é uma questão que está cobrando concordância verbal. A multidão presente nas manifestações populares precisa seguir alguns princípios de segurança para que não haja. Verbo haver no sentido de existir é impessoal, portanto, tem que ficar na terceira pessoa do singular. Fui eu que levei. O pronome relativo que, funcionando como sujeito, faz com que o verbo concorde com o antecedente. Então, o verbo concordará com o antecedente, já que o pronome relativo que funciona como sujeito. Fui eu que levei. Mais de uma empresa de tecnologia, expressão mais de um, eu tenho de concordar com o substantivo, exceto quando ela vem repetida e ela não está repetida, ou quando ela indica reciprocidade, para isso teria que haver o pronome se. Ela não está repetida, não há o pronome se, portanto, eu concordo com o substantivo. Mais de uma empresa, empresa tem. Portanto, esse tem é sem acento para representar o singular. E o gerente, o diretor de pessoal e eu, por ordem dos proprietários da empresa, sujeito composto de pessoas gramaticais diferentes. Prevalece a primeira pessoa, por quê? Porque existe o eu, não é? Primeira, diretor, terceira e gerente, terceira. Então, terceira mais primeira, primeira do plural. Então, não foram, fomos. Gerente, diretor de pessoal e eu fomos encarregados de fazer a seleção dos novos funcionários. E a nossa última questão, no trecho, é preciso, portanto, que haja conscientização da importância de uma conduta ética. A palavra destacada expressa a ideia de conclusão, não é? Estamos diante das conclusivas. Logo, portanto, por isso, por conseguinte. Então, você vai marcar a letra D para responder a esta questão de número 15, tá bom?